Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos começando com a nossa primeira aula teórica. Para que nós tenhamos um fluxo gostoso, nós vamos deixar algumas coisas combinadas. Primeira coisa, eu preciso que vocês se sintam totalmente à vontade para fotografar. Então todo esse material, os pacientes que vão ser mostrados, eles assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, permitindo que fosse vinculado em meio acadêmico à questão da imagem, perfeito? É importante também que vocês não fiquem com dúvidas, tirem todas as dúvidas, escrevam nos comentários, manda no direct, mas nós vamos responder todas as perguntas da melhor forma possível. E outra coisa muito importante, pessoal, é que você pode discordar à vontade. Nós não estamos aqui com a pretensão de sermos o dono da verdade. Nós não estamos aqui com o intuito de criar medo na sua cabeça, onde se você não fizer 100% do que eu estou falando, você vai encontrar uma sombra escura na sua vida. Não é isso. Mas nós queremos sim que você entenda que esse método, o Start Point, uma odontologia de sucesso, ele pode fazer o diferencial na sua vida. Ele pode trazer benefícios fantásticos para você e para o seu paciente. Então agora nós vamos entender como é que se inicia todo esse processo. O nosso curso falará de forma detalhada, minuciosa, sem enrolação, pessoal. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu prego em todas as minhas aulas não encher linguiça. Vocês vão perceber que o nosso curso não tem encheção de linguiça, é preto no branco, porque eu sou um dentista clínico. Eu estou falando para você que também é um dentista clínico, que quer sair desse nosso bate-papo e colocar tudo em prática amanhã. Então eu sei que o seu tempo é precioso, eu não vou desperdiçá-lo. Turma, em todas as minhas redes sociais eu sempre tento usar o hashtag Zelo. Por quê? Porque é algo que eu acredito. Vou contar para vocês agora uma história pessoal. Chega arrepio, ó. Ano passado, em setembro de 2019, meu pai foi atropelado. Meu pai optou morar na beira da praia, lá em Aracaju, e ele sofreu esse acidente. Um rapaz estava embriagado, passou com o carro, pegou ele cruzando a rua. Meu pai quebrou a bacia e nós vivemos dias extremamente complexos. Ele perdeu muito sangue, nós transferimos ele de Aracaju para Salvador para que ele fizesse sua cirurgia. E quando nós chegamos no auge daquela confusão, meu pai precisando transfundir sangue, a moça, a técnica de enfermagem que foi começar o processo de pegar a veia do braço do meu pai, ela fez esses 3 corações. E ela falou assim: estou colocando esses 3 corações para simbolizar você, seu irmão e sua mãe, que estão em prol do seu pai. E naquele momento, aquela atitude de zelo que ela teve com a vida do meu pai trouxe bastante conforto para toda a família que estava ali imerso naquele processo tão avassalador e assustador. Então, pessoal, eu acredito sim que quando você trabalha com zelo, nós conseguimos realmente modificar muito a forma de ver o que nós executamos. O que significa zelo, pessoal? No dicionário fala o seguinte: zelo é cuidado, atenção excessiva que se demonstra por algo ou por alguém. Empenho extraordinário na execução dos seus deveres e das suas obrigações. Carinho, afeição ardente e viva por alguém ou por alguma coisa. Então, se eu pudesse desejar algo para você que está me ouvindo agora, eu desejo que a partir de amanhã você tenha o máximo de zelo possível com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, porque isso vai fazer com que você tenha dias mais felizes, ok? Quem que eu sou? Turma, normalmente as pessoas costumam começar as aulas falando da casca, da sua formação, do seu currículo e gastam bastante tempo falando dessa parte curricular. Quem quiser me conhecer mais a fundo, vai ter um campo aqui que você vai conseguir conhecer todo o meu processo formativo. Mas, sinceramente, eu quero falar para vocês da semente, que eu acho que o que realmente importa. Eu quero mostrar para vocês quem eu sou. Então, eu sou casado com a Viviane, o amor da minha vida. Eu tenho as minhas 2 pedras preciosas, são esses os meus motivos que me fazem acordar, tanto para clinicar quanto para lecionar. E eu gosto muito da odontologia. Gosto de ouvir pagode, sou corintiano e gosto muito de comer. Eu acho que vocês já perceberam pela minha forma que eu realmente preciso melhorar um pouquinho nas atividades físicas. Acredito muito em Deus, respeito qualquer outro dogma ou qualquer outra crença,
mas eu, Yuri, sou um homem extremamente devoto ao Papai do Céu. Amo a odontologia, faço isso com muito carinho, com muito amor, e eu vou mostrar para vocês uma forma que quem porventura começou a perder aquele fogo da primeira paixão com essa profissão, talvez reacenda. E quem já tem esse fogo, aí esse não tem para onde correr não, esse vai se encantar mais ainda, tá bom? Pessoal, dentro dessa nossa história, que eu acho que é importante a gente salientar, em 2011 eu trouxe uma das primeiras máquinas para Brasília, CAD/CAM. Então eu trouxe uma máquina da Wieland, com 5 eixos, com magazine, nós fresávamos vários blocos, ainda estava no início desse processo digital. Eu montei o C2, Laboratório de Prótese Digital. Então o C2, na ideia na época que eu criei, era o CAD/CAM, que não é tão falado CAD/CAM. E eu vivi uma experiência muito legal, eu quebrei esse laboratório. Esse laboratório era um laboratório que fisicamente não era tão grande, mas nós tínhamos 7 funcionários, nós tínhamos esse maquinário, enfim. E eu não tive o sucesso que eu esperava nesse laboratório. Porém, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional. Por quê? Porque isso me trouxe condições de eu entender que existem poucas verdades na odontologia. E existem muitos mitos a serem derrubados. E dentro desse curso, nós vamos começar a entender o que realmente nós acreditamos como verdades e quais são esses mitos que acabam atrapalhando o nosso percurso. Turma, falaram também para vocês uma vez que a odontologia é tudo muito fácil. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês agora, e falando isso de coração. Não é tão fácil assim. Se você não tiver um método para te embasar, se você não tiver algo para te alicerçar enquanto você planeja, você pode ficar patinando e não vir a sair do lugar. Tá? Então eu realmente acredito que ela não é fácil. Você precisa ter um embasamento para que você execute isso com tranquilidade. Não existe, pessoal, na odontologia uma tecla aleluia. Independente de como você queira desembolsar financeiramente, não vai ter nenhum equipamento hoje no mundo que você consiga clicar e que isso resolva todos os seus problemas dentro de um processo reabilitador, tá bom? Outra coisa bem importante, pessoal, é que nós vamos entender que existem muitos vieses científicos na odontologia. Nós vamos entender também, pessoal, que existem inúmeros vieses científicos na odontologia. E também nós temos muito lixo científico. Turma, nós aprendemos dentro da nossa formação que o mais importante quando você lê um artigo científico não é ler a introdução e a conclusão. O mais importante é que nós tenhamos conhecimento dos materiais e métodos que estava escrito. Primeira coisa, para que você tenha o discernimento de entender se o que foi concluído, ele poderia ter sido concluído de acordo com a metodologia proposta. Por quê, pessoal? Existem muitas coisas que são escritas que o que se conclui não foi o que se pesquisou. Ou o pior, o que se conclui não é o que foi programado dentro dos materiais e métodos. E isso, na grande maioria das vezes, traz informações complexas. Algumas pessoas se atêm única e exclusivamente na leitura da introdução e da conclusão do artigo. Mas esquecem que o mais importante, pessoal, é o que foi proposto e como foi feita essa proposição. E nós precisamos ter um senso crítico para entender se aquilo que está sendo divulgado realmente é efetivo ou não. Aprendi também, pessoal, que esses 4 componentes em tela são eles o que vão fazer uma diferença na sua vida profissional. Então você precisa conhecer e dominar um articulador semiajustável. Isso aqui, eu sempre brinquei já em outros vídeos. Isso aqui, pessoal, é o nosso simulador. É o simulador que o dentista tem para poder trabalhar e planejar o caso do seu paciente. O dentista precisa conhecer sobre fotografia odontológica. Nós vamos ter alguns momentos falando única e exclusivamente de fotografia odontológica. E também o dentista precisa entender algo sobre uma apresentação. Por quê, pessoal? Porque nós temos que conhecer o nosso paciente, nós temos que planejar o caso do nosso paciente. Esse caso precisa ser muito bem estudado para que todos os problemas que esse paciente possui sejam listados e você precisa, que é o mais importante, apresentar as soluções dos problemas que o seu paciente possui de uma forma que seja visualmente interessante e de uma forma que seja
inteligível, ele tem que entender o que está sendo proposto. Se ele não entender o que você está propondo, você pode falar um monte, você pode gastar muita informação e não chegar no objetivo, que é passar aquela mensagem. Seu João, o senhor tem o problema X, nós temos o método Y e Z para resolver o seu problema. E dessa forma, você conseguir alicerçar ali o seu contrato, você efetivar a venda do seu tratamento. Casos aparecem assim aqui na clínica. E eu tenho certeza que também aparece na sua clínica. Aparecem casos assim na minha clínica. Aparecem casos assim. Aparecem casos assim. Aparecem outros casos assim. E eu sei também que na sua clínica aparece. E será, pessoal, que existe uma forma da gente conduzir esses casos? Casos que foram finalizados e que o paciente ficou extremamente insatisfeito com o resultado alcançado. O paciente chegou desta forma. Será que não teria algo que nós poderíamos fazer para esse paciente que modificasse isso aí? E é por isso, pessoal, que a ideia desse Start Point, a ideia desse método, ele é tão importante para que você pegue um paciente como esse, que já está emocionalmente fragilizado, já está financeiramente debilitado também, e você consiga propor para ele, dentro do problema apresentado, uma solução efetiva. Não significa, turma, que o seu tratamento precisa ser um tratamento barato. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que ser assertivo. Porque este paciente, ele não está mais disposto em investir um dinheiro que ele não tenha segurança. Ele não está disposto a investir o seu lado emocional, o seu lado psicológico em mais uma frustração futura. Então esse tratamento é um paciente que tem que ser levado muito a sério, assim como todos. Um caso como esse, que aparentemente o paciente possui todos os dentes, será que realmente ele possui uma função adequada? Será que nós não temos nada mais que possamos fazer para esse paciente? Nós temos sim, tem muita coisa para a gente conversar. Casos de retratamento, pessoal, nós estamos encontrando muitos. Eu digo a vocês aqui na minha clínica, cerca de 90% do que eu faço são retrabalhos, tá? Esse caso em específico, uma paciente de 26 anos, do sexo feminino, ela foi submetida a um tratamento de facetas, onde não foi planejado uma reabilitação oral, onde a sua oclusão não estava satisfatória e ela começou a ter um toque anterior excessivo. Dessa forma, o que aconteceu? Nós tivemos a fratura daquele dente. Casos onde nós temos fraturas longitudinais do nosso elemento dentário. Esse caso em específico, um colega me mandou essa paciente falando assim: Yuri, olha só, essa paciente é uma paciente querida, uma paciente da amiga da nossa família. Eu já avaliei ela de várias formas e eu, sinceramente, não consegui entender o que está acontecendo. Ela me reclama de dor, eu faço radiografias e nada aparece. Turma, olha a importância de uma fotografia odontológica. Com o flash da câmera, vocês vão conseguir observar aqui, ó, que eu tenho uma perspectiva de luz e outra perspectiva de luz, mostrando claramente o que aconteceu com esse dente. Esse dente trincou. Então esse é um caso de bruxismo severo, que essa paciente veio a perder não só esse dente, como os dois demais dentes futuros. Perdeu esse molar e perdeu o segundo molar também. Então é uma paciente que foi trincando esses dentes. E eu tenho certeza, turma, que isso não aconteceu da noite para o dia. Essa paciente ela não dormiu e acordou com esses dentes fraturados. Será que realmente nós não poderíamos ter feito nada antes desse processo catastrófico acontecer? Será que não tem nada que você consiga avaliar no seu paciente hoje que você evite algo como isso? Pondera isso aí. Aqui nós temos a nossa tomografia mostrando esses cortes, o tanto que essas fraturas foram fraturas catastróficas, tá? Não tem muito o que fazer. E aí vem aquela máxima: por onde eu começo, pessoal? Na literatura existem inúmeros protocolos reabilitadores. Existem vários protocolos reabilitadores, tá? E eu quero falar para vocês o protocolo do Start Point, por onde a gente começa. Existem protocolos reabilitadores, por exemplo, do professor Mondelli, onde ele trabalha com a proporção áurea. Então ele usa a régua do professor Mondelli para que você enquadre seus dentes dentro de uma proporção áurea. É um método interessante, na minha opinião, com algumas limitações, mas você pode realmente utilizar esse método, não tem nenhum problema. Nós temos o método do arco segmentado, muito preconizado pelo professor Dario Adolphi, outro método muito interessante, mas que também tem algumas particularidades
e que, ao meu ver, não se enquadra em todos os casos. Então o que acontecia? Eu começava a conduzir cada caso, pessoal, com um método distinto. Esse método aqui eu vou usar aquele eu vou usar o outro. E eu tinha duas perguntas na minha cabeça que não eram respondidas. Primeiro, por que eu escolhi um método e não outro? E segundo, será que não existe nada que consiga facilitar a minha vida para que eu consiga entender esses procedimentos reabilitadores sem que eu tenha que conhecer uma infinidade de métodos distintos? Será que não tem nada que seja, digamos, um coringa? Tem. É isso que eu vou mostrar para vocês. Eu costumo fazer sempre uma analogia nas minhas aulas sobre o seguinte. Aqui nós temos a foto de Nova York, a nossa selva de pedra. Então, nessa selva de pedra, pessoal, imagina quantos operários foram necessários para erguer esse império. Milhares. Eu faço uma outra pergunta. Quantos engenheiros, proporcionalmente falando, foram necessários para erguer esse mesmo império? E sabe o que é o mais chocante, pessoal? No hall de entrada de cada prédio desse, existe uma placa. E nessa placa possui o nome de quem? Dos engenheiros. Infelizmente, a maioria dos operários eles são esquecidos, porque o que vai ser levado em consideração foi quem trabalhou com a mente. Então imagina, quantos atletas de ponta você conhece que quando findou a sua capacidade física de executar aquele ofício, eles vieram a um fracasso profissional, eles vieram a ter um déficit financeiro muito grande. Por quê? Porque eles não tinham mais o que ofertar. Imagina, pessoal, o brilhante operário que ajudou a construir isso aqui, quando ele chegar no seu final de vida. Será que ele vai ter uma tranquilidade? Será que ele vai ter uma aposentadoria? Será que ele vai poder ficar tranquilo e realmente aproveitar aquele período mais gostoso da vida dele? E o engenheiro que fez esses prédios? Eu acredito que existe uma possibilidade muito maior, não que seja uma máxima para tudo, mas muito maior, desse engenheiro ter mais tranquilidade no término da vida dele do que o operário. Por que isso, pessoal? Porque esse engenheiro, ele usou algo muito importante. Ele usou o seu cérebro. Ah, mas o operário não usou? Não, não estou falando isso. Mas dentro dessa construção, o engenheiro, ele trabalhou com a mente. O operário trabalhou com a força braçal. E o que isso tem a ver com odontologia? Não estou entendendo nada. É isso a ideia, pessoal. Nós temos que entender qual o nosso futuro. Você quer ter um futuro mais próximo a esse engenheiro, nessa analogia, ou você gostaria de ter um futuro mais próximo com esse operário? Então é por isso que eu acredito fielmente que a odontologia ela tem que ser muito mais planejada do que apenas executada. E eu vejo uma carreada de cursos ofertando técnicas, só técnicas. Não que não sejam importantes, entendam bem. A técnica ela é fundamental para que você execute aquilo de uma forma zelosa, você execute bem o que você se dispõe a fazer. Mas não adianta técnica sem você saber quando e como usá-la. Entendem isso? Então eu desejo a vocês que vocês realmente se tornem cada vez mais engenheiros. E esse raciocínio veio na minha vida depois que eu comecei algumas reflexões. E dentro dessas leituras e desses vídeos que eu acho mais interessantes, eu vi um vídeo do Murilo Gun, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver no TEDx. Ele fala sobre a velocidade da evolução. As escolas destroem a criatividade. É muito legal. Vou deixar um link aqui embaixo para depois vocês puderem assistir o vídeo do Murilo Gun. E eu vou fazer uma analogia desse vídeo com o que nós estamos vivendo. O que ele fala? Ele fala o seguinte, vamos lembrar que a velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Então, para que você seja muito rápido, você tem que se deslocar uma distância longa e o menor tempo possível. Beleza? Mas o mundo evoluiu um pouco diferente. Quando a gente pensa na velocidade de evolução do mundo, é o que você consegue aprender sobre a velocidade que o mundo caminha. Imagina o seguinte, pensa que o mundo é uma esteira rolante. Ela está lá andando e você também está andando. Se você estiver andando na mesma velocidade que essa esteira, você está parado. Você não saiu do lugar. Para que você consiga evoluir, você tem que andar mais rápido que a velocidade dessa esteira. E hoje, pessoal, com essa infinidade de informação que nós temos que ter um filtro grande, mas nós precisamos assimilar essas informações para que nosso aprendizado seja mais rápido do que o mundo vem evoluindo. E aí, a máxima, o tempo, é o que todo mundo quer. Então, no começo da minha vida profissional, pessoal, antes de eu entender como
ter essa regra, como ter um método para executar meus trabalhos, eu me sentia assim, ó. Eu tinha pouco dinheiro, pouco tempo, me sentia uma lesma comparado com o que eu almejava chegar. Eu falava, mas peraí, se eu continuar nessa mesma velocidade que eu tenho, com o que eu estou faturando hoje, eu não vou chegar onde eu for chegar. Ou eu vou ter que viver 250 anos, né? Tendo em vista que eu não vou viver 250 anos, eu tive que mudar muitas coisas. Para que eu começasse a ter mais tempo para minha família e para minha vida. Para que eu conseguisse integrar melhores trabalhos para meus pacientes. Para que o meu planejamento fosse o mais assertivo possível e o mais fácil de ser executado possível e que, consequentemente, me desse um retorno financeiro mais interessante. Aí eu lembrei de novo, eu quero ser engenheiro. E foi aí, pessoal, aonde nasceu as possibilidades de trabalhar com casos bem complexos com uma tranquilidade maior na nossa execução. Então pensa assim, ó, pessoal. Esse aqui é aquele filme antigo, Conta Comigo. Não sei se é do tempo de vocês, mas é um tempo muito bacana. Na hora que eles vão buscar os cadáveres, eles estão andando sobre a linha do trem. Então você precisa, pessoal, antever os seus passos para que tenhamos sucesso. Se você não antever os seus passos, existe grande chance do trem passar por cima. Se você anda na linha do trem, o risco é que o trem venha. Você tem que antever isso aí. Então é por isso que nós precisamos alicerçar esse conhecimento, alicerçar esse conteúdo, para que nós façamos disso algo produtivo na vida do nosso paciente. Vamos lá. Esse paciente, pessoal, foi submetido ao tratamento ortodôntico há mais de 8 anos. Não estamos aqui para crucificar ou para criticar nenhum trabalho, não é o foco. Mas o paciente não aguentava mais o tratamento ortodôntico. E nós vamos fazer o quê? Vamos ponderar o que esse paciente ainda precisa. Quais são as benesses que a permanência da orto vai trazer para ele? E quais são as benesses que a prótese pode trazer para ele? É por isso que uma apresentação fiel do que você está propondo ao seu paciente é tão importante, para que ele decida sabendo os prós e os contras de cada decisão. Quero tirar o aparelho? Ótimo, você tem essas vantagens e essas desvantagens. Quero continuar com o aparelho? Você tem essas vantagens e essas desvantagens. Nesse caso em específico, ele optou, ele é um paciente de fora de Brasília, então nós fizemos isso em um final de semana, tá, pessoal? Ele optou a tirar o aparelho. Quando nós trouxemos ele para o articulador numa máxima intercuspidação, nós percebemos que ele tinha uma mordida em topo, paciente classe 3 que estava tentando fazer essa compensação ortodôntica. Em cima disso, nós trabalhamos numa relação central, nós trabalhamos com a RC desse paciente, levantando essa dimensão vertical de repouso. Ele tinha uma exposição mínima de incisivo central com lábio em repouso. E após o nosso planejamento e o nosso test drive, aqui ele está testando o que nós conseguimos ganhar realmente de exposição dentária. Então ele tinha essa situação e no final de semana ele sai com este test drive. Ele consegue entender, beleza, eu quero chegar nesse ponto. Agora, pessoal, depois que você quebrou a cabeça, você foi engenheiro do processo, agora é ser o operário, é colocar a mão na massa e transformar isso que vocês estão vendo em realidade do seu paciente. Aquele caso que tinha sido feito o procedimento estético insatisfatório, nós fizemos o quê? Removemos o provisório da paciente, fizemos o enceramento seguindo as mesmas regras do método do Start Point e colocamos provisórios. Então aqui nós temos provisórios, aqui eu vou salientar provisórios feitos, fresados e com a gengiva artificial em resina composta, executadas pelo protético Carlos Moura, um dos grandes parceiros que eu possuo. Casos onde a grande destruição óssea requereu outros tipos de abordagem, mas que a gente conseguiu chegar num controle um pouco mais interessante para essa paciente. Casos mais complexos, que nós conseguimos um controle tecidual, uma proporcionalidade desses dentes também para o nosso paciente. Casos que são próteses híbridas, trabalhando com implante dente, faceta e coroa, como conseguir um resultado mais harmonioso. Um tratamento que você vai ter longevidade, tanto na questão dentária quanto na questão periodontal. Trabalhos e abordagens com método de implante mais efetivo,
Todas essas etapas, pessoal, vão ser amplamente discutidas em módulos específicos. Uma reabilitação que você sai do seu planejamento, você sai do seu enceramento e chega nos seus dentes finais, seguindo exatamente o que você planejou. Pessoal, esse artigo é um artigo muito interessante, que ele dá aquele chute no calcanhar de todos os dentistas que trabalham com reabilitação oral. Ele fala o seguinte, é o teste dessa estética cosmética, né, na sua filha, é o teste da filha. Você faria o que você propõe para os seus pacientes na sua filha? Se você não tem filho, como eu li esse artigo na época, eu não tinha filhos, eu respondi que sim. Tanto sim que eu fiz no meu pai e na minha mãe o procedimento reabilitador, que eram as pessoas que na época que eu executei esses tratamentos e que eu conhecia esse artigo, eram aquelas pessoas que você mais amava, né? Então hoje eu tenho a minha filha linda e com certeza quando ela crescer, caso ela opte por fazer esse tipo de tratamento, nós vamos executar com toda a tranquilidade do mundo, beleza? E aqui eu vou dar um tempinho para vocês. Quais desses dentes aqui ou qual é artificial? Difícil de responder, né? Vamos facilitar um pouquinho. Vamos aumentar mais? O que é artificial? E se eu contar para vocês que todos esses dentes são artificiais, todos fazem parte de uma reabilitação cerâmica funcional. É por isso que eu quero trazer isso para os seus pacientes e para você. Uma reabilitação onde você consiga propor naturalidade e você integre a isso função, onde você integre a esse seu tratamento um resultado interessante para o seu paciente. Nós temos outros casinhos também que a gente vai conversar por aqui. Por exemplo, o caso da Jaque. A Jaque nos procurou com algumas próteses já executadas, com uma condição oral que precisava realmente dar uma melhorada. Nós fizemos algumas explantações, colocamos outros implantes e chegamos nesse resultado. Então a Jaque, ela teve um levante dimensional, ela teve uma modificação das suas guias de desoclusão e conseguimos um resultado mais interessante. Acreditamos que conseguimos realmente chegar num objetivo bom para a nossa paciente. Aqui está a Jaque. O caso do Rafael, um caso um pouco mais complexo, onde o paciente compareceu com algumas falhas, algumas fraturas dentárias, e o processo é o mesmo, montagem no articulador, o registro da dimensão ok, relação central, dispositivo do mini-jig, construção do mini-jig conforme a regra de orientação do nosso enceramento, teste drive do que nós estamos propondo para esse paciente, e o paciente que chegou nessa situação, a gente consegue entregar nessa situação. Então o paciente ele foi reabilitado deste quadro e nós conseguimos deixar ele nesse quadro. Eu volto aqui só para um ponto importante. Observem a proximidade da borda incisal com a papila inferior. Olha o resultado final, pessoal. Observa onde esse incisivo central veio parar. E o que me dita quanto eu tinha que subir aqui na frente? E o que me dita que o que eu subi nesse paciente foi bom para ele, foi o que ele realmente precisava. Então é esse dispositivo, é esse método que vai fazer com que você tenha a tranquilidade de trabalhar reabilitando esses casos. Então o nosso paciente ele conseguiu realmente ter uma modificação expressiva na proposta do tratamento. Nós temos mais alguns casos. Eu quero mostrar para vocês agora é que essa sequência ela se replica. Então o paciente como ele chegou, paciente com planejamento em boca. Paciente como ele chegou, paciente com planejamento em boca. Como chegou, com planejamento em boca. Entendam, pessoal, que aqui a gente ganhou o jogo. Quando vocês quando vocês entendem que a construção desse dispositivo do mini-jig estético funcional é ele que vai orientar todo o resto da nossa função, e eu consigo trazer para minha boca e eu testo e o paciente consegue ter oclusão, consegue ter todas as guias, aqui, nesse momento, eu posso afirmar para vocês que nós ganhamos esse caso. Agora é transformar isso no seu trabalho reabilitador. Qual?
Posso trabalhar com cerâmica, posso trabalhar com resina, posso colocar apenas provisórios fresados. Eu tenho uma infinidade de materiais que podem ser lançados mão para que nós cheguemos no resultado final. Aqui mais o outro lado, como ele estava, como ele ficou, como ele estava. Trabalhamos com a parte mista. Sempre que eu penso em implante, nós vamos trabalhar com próteses, nós chamamos de próteses híbridas. Existe aquela briga tremenda entre os implantodontistas, né, e os protesistas que mexem muito com prótese sobre implante. Eu adoro peça cimentada, eu adoro peça parafusada. Eu brinco assim, na dúvida para entrar nos dois lados, eu gosto de peça que tem as duas, tanto parafusada quanto cimentada. Depois nós vamos explicar o porquê de cada um desses. Então nós vamos entender que nós aumentamos consideravelmente a dimensão desse paciente. Observem que o que ele tinha de dente remanescente quase ficou só para o arco superior. Então, o que eu consegui aumentar aqui atrás e por que eu pude aumentar aqui atrás? O que eu tenho de artifício para poder me alicerçar a fazer isso com tranquilidade? Tá? E observem a qualidade dessa gengiva, observem o quão o periodonto interage legal com as nossas próteses. Tem mais caso? Tem infinidade, pessoal. Eu tenho assim um orgulho grande de dizer para vocês que eu trabalho com reabilitação há bastante tempo e com uma casuística bem vasta. E o mais bacana, pessoal, acompanhar esses pacientes e entender que tudo está funcionando bem. Essa paciente chegou para a gente com essa condição e falou assim: doutor, o sorriso que eu sempre quis é o sorriso da minha filha, porque ela tem os dentes que eu tinha na idade dela. O que nós fizemos? Nós pedimos que a filha comparecesse ao consultório, nós fizemos uma cópia, que nós chamamos uma cópia biogenérica do sorriso da filha e transportamos isso via CAD/CAM para a nossa paciente. Colocamos os provisórios, trabalhamos com os provisórios prensados, a técnica do provisório oval e obtivemos esse primeiro resultado após 15 dias. Observem como essa gengiva está vermelha. Mas por que ela está passando por isso? Começou a cicatrizar, para que eu tenha esse arcabouço. Então, com os meus provisórios, eu vou ter esse arcabouço para que eu trabalhe a parte da reconstrução tecidual que seja necessária. Então, eu acredito que para a implantodontia, eu só mando a execução e só autorizo a execução desses implantes depois que os meus provisórios estão instalados, testados e aprovados. Então, aqui é a nossa técnica do provisório oval. Mais um casinho para vocês, pessoal, bem legal. Mas só serve para reabilitações grandes esse dispositivo, esse método? Não serve para qualquer uma. Por exemplo, esse caso, essa paciente chegou com esse implante já instalado, tridimensionalmente totalmente fora do padrão esse implante, não tinha condições dele perpetuar ali, mas a paciente chegou com a seguinte questão: todo mundo quer tirar o meu implante. Tem algo que nós possamos fazer para não tirar? Porque foi muito traumática essa cirurgia. Eu não gostaria de passar por outra, de tirar implante, reconstruir os tecidos, fazer novo implante. Mas vamos tentar. Não te garanto, mas vamos tentar. Com esse mesmo entendimento do dispositivo, nós criamos um abutment reverso, onde eu delimitei a minha margem cervical futura, onde eu gostaria que ela fosse. Em cima disso, trabalhando com zircônio, iniciamos os processos regenerativos teciduais. Confeccionamos os nossos provisórios e iniciamos a etapa cirúrgica periodontal. Após 3 procedimentos cirúrgicos periodontais, nós conseguimos esconder toda aquela margem. Existe sim um tecido cicatricial, mas nós conseguimos equiparar o resultado do nosso processo. Então nós tivemos um ganho tecidual grande, ela vai ter sim uma pseudobolsa nessa região, mas, pessoal, aqui ela vai conseguir alcançar o que ela almejava, que era um resultado estético interessante, uma durabilidade do trabalho proposto, sem que fosse removido aquele implante que estava lá na base do que estava no soalho nasal. Esse mesmo procedimento, pessoal, essa mesma filosofia serve para casos unitários. Por exemplo, todos os nossos procedimentos que nós trabalhamos com implante imediato, nós fazemos da seguinte maneira: nós fazemos o procedimento do implante, eu moldo de imediato, confeccionamos um modelinho. Em cima desse modelinho, nós personalizamos um abutment. Nesse caso, nós fizemos esse abutment com resina bisacrílica. A partir daí, inseramos o nosso dentinho, prensamos o nosso provisório, maquiamos o nosso provisório e levamos o provisório em boca. Então aqui com esse provisório em boca, 6 meses depois eu vou ter esse resultado. Eu consigo perpetuar as margens desse implante. Então olha que legal, ó. Eu tenho aquele aspecto de casca de laranja
em todo o perímetro da minha gengiva, com um abutment feito com bisacrílica que você consegue fazer no seu consultório. E depois? Agora também você ganhou o jogo. Agora você pode mandar para o laboratório, pedir que se faça uma peça em cerâmica, uma peça em zircônia, para que você consiga continuar com esse mesmo arcabouço que foi adquirido. Entendem que esse método é um método replicável, pessoal. Não precisa você comprar uma infinidade de aparelhos para que você tenha uma odontologia de alto nível. Você vai conseguir um resultado desse seguindo esse método que nós vamos te ensinar. Mais um casinho. Essa paciente nos procurou para que nós fizéssemos algumas avaliações. Então olha só, construímos o mini jig, seguimos todos os padrões necessários para a construção desse dispositivo. Aqui eu tenho sem o mini jig, aqui com o mini jig. E nessa hora é a hora do nosso diagnóstico. Olha como é que fica mais simples o entendimento. A borda incisal desse dente, caso a paciente opte por ter um sorriso com esse tamanho de incisivo central, encostou na papila do dente inferior. Mostrando para mim o quê? Caso eu queira ter um dente deste tamanho, existe a necessidade do aumento dimensional posterior. Eu não posso reabilitar essa paciente apenas os dentes anteriores. Então entendam uma coisa, o paciente chegou, eu quero tratar 10 dentes, doutor. Tudo bem, é o que você quer. Será que seu caso é permitido isso? Se sim, maravilha. Nesse caso, que ela precisava ter um dente mais harmonioso para casar com a informação do caso dela, com o biótipo facial dela, nós precisávamos ter um dente maior. E dessa forma, esse dispositivo já diagnosticou para mim a necessidade do levante dimensional. Então fala assim, olha, eu preciso sentar com você e caso você queira esse sorriso, nós já vamos criar esse projeto seu levantando a dimensão. E com o que eu vou levantar essa dimensão? Tem uma infinidade de artifícios que você também vai aprender aqui com a gente. Mini jig feito, confeccionamos o mockup. Thaís, que tal? É isso que você quer? Tá legal o seu sorriso dessa forma? Tá legal essa harmonia para você? Tá legal. Maravilha, Thaís, agora tem que subir a dimensão. Porque se a gente fizer os seus dentes desse tamanho, com a forma que você oclui hoje, com a sua máxima intercuspidação, nós, profissionais, vamos estar lesando os seus dentes, nós vamos lesar a sua boca, você não vai ter sucesso futuro, você não vai ter o que todo mundo almeja, que é longevidade. Mais um casinho. Paciente chega nessa situação, mini jig, enceramento, mockup. Nesse momento, pessoal, o paciente ele começa a ter uma motivação para entender e receber a sua proposta de tratamento. Imagina o seguinte, pessoal, é difícil você vender uma Ferrari para alguém. É difícil pra caramba você vender uma BMW, por mais bem economicamente essa pessoa esteja. Então você precisa ter alguns métodos de encantamento. E o cara tem que entender quais são as benesses que ele vai receber ao adquirir uma Ferrari. Então, no nosso caso, odontologia, por que eu vou pagar X para esse profissional? Por que ele está me cobrando diferente do vizinho dele? Porque você vai receber estes benefícios. Então, dentro do nosso planejamento, você ser engenheiro é construir isso, é trazer e alicerçar, fundamentar o que você está propondo para ele como tratamento. Uma vez esse enceramento feito, o mockup feito, nós vamos para a etapa dos provisórios, depois os dentes definitivos, e a gente sai de uma situação dessa para uma situação mais interessante. Mais um casinho seguindo exatamente a mesma filosofia. Paciente que compareceu à clínica, pessoal, apenas porque esse dente tinha quebrado. Mas a pergunta vem, quebrou o dente anterior, por que quebrou? Paciente classe 3 em topo, fácil de responder essa. Agora eu te pergunto, quantos pseudo classe 3 você já atendeu na sua vida? Quantos você deixou passar? Pseudo classe 3? O que é isso? Isso, quando você tem perda de dimensão posterior, quando os seus dentes lá atrás não estão ocluindo na posição tridimensional correta, você tem uma anteriorização da sua mandíbula rotaciona para frente. Isso faz com que o paciente comece a ter uma protusão mandibular, ocasionando essa relação classe 3, às vezes até com um trespasse anterior maior. Então o que eu faço? Levo esse paciente para a dimensão correta, esse paciente restabelecido, ele é reabilitado.
ele sai daquela situação para uma situação um pouco mais interessante. E o que é o mais importante, pessoal? É só colocar dente, mete dente em tudo? Não. É entender o quanto eu tenho que colocar de dente, qual o tamanho do dente, qual é essa posição tridimensional do meu dente. Mais um casinho para vocês aqui. O paciente comparece falando assim, olha, eu preciso mudar, eu quero sorrir. Beleza, vamos fazer o nosso dispositivo, vamos construir o nosso mini jig. Depois da aula de mini jig, que vai ser toda a parte descritiva, como é que você vai fazer o passo a passo desse mini jig. Vocês vão aprender, não pode perder essa aula, tá bom, pessoal? Nós vamos entender o que eu tenho que ter disposição de dente, o que o meu paciente expõe, o que ele não expõe, e aí nós vamos construir o processo. Algumas restaurações antigas, lesões cervicais não cariosas, algumas coisinhas para serem modificadas. Tem como melhorar? Tem, vamos lá. O que a gente faz agora? Faz o mini jig, enceramento, faz o mock-up, trabalha com esse planejamento reverso, entende como é que ficou a relação do nosso paciente, o paciente pondera se ficou satisfatório ou não, partimos para os preparos protéticos, seguindo toda a regra dos preparos, moldagens, confecção e instalação das nossas peças, restaurações cerâmicas. Agora o nosso paciente está reabilitado para que ele consiga sorrir. E prótese total, pessoal? É a mesma coisa. Esse protocolo casa para tudo, pessoal. Ah, mas espera aí, você está falando para mim que tem um protocolo que serve para todos os tipos de casos da odontologia? Pessoal, eu não ia ser tão extremista ao ponto de falar que serve para todos, mas serve para quase todos. Até hoje, nesse período que eu tenho de reabilitação oral, eu não encontrei um que não sirva. Mas pode ser que eu encontre, tudo bem? A maioria sim, a maioria dá para funcionar com isso, com esse tamanho do incisivo central, essa largura, essa disposição tridimensional, exposição labial. Os mesmos princípios de qualquer prótese total. E agora eu te pergunto, quero que você sacuda aí, dá uma sacudinha na cadeira, balança e me responde uma coisa. Qual o seu motivo de ser dentista? Qual o seu motivo para ser dentista? O que você realmente almeja? Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Turma, vocês entendem que todas essas empresas que nós temos aqui, Facebook, Instagram, etc., são empresas que servem para captação do nosso cliente? Como assim? Eu vou vender um carro, eu preciso saber quem consome esse carro, eu preciso saber para quem ofertar esse carro. Porque antigamente a mídia era feita da seguinte maneira, coloca no horário nobre da Globo, dá o play e vai para todo mundo. Quem pegar, pegou. Isso não é uma mídia tão inteligente, porque você tem um investimento muito alto e um retorno sobre esse investimento, o ROI desse investimento não é tão bom. Então o que a gente faz? O que se criou hoje? Criou-se mecanismos de captação extremamente precisa. Por exemplo, no meu Instagram. Quando eu abro o meu Instagram hoje, eu tenho certeza que o que eu recebo de informação não tem absolutamente nada a ver com o que você recebe de informação. Porque eu sou um consumidor. Eu consumo com alguns hábitos em específico. Você consome com outros. O que me ofertam, dificilmente te ofertam. E vice-versa, serve para todo mundo. E o que isso tem a ver com odontologia, pessoal? Tem a ver que quando eu penso no meu planejamento reabilitador, eu tenho que pegar o máximo de informações precisas do meu paciente para que eu consiga ofertar para ele um planejamento que seja o que ele realmente quer. Não posso ofertar algo que não funcione. E aí na internet existem várias coisas que falam para você assim, seja foda, né? Eu sinceramente quero que vocês reflitam isso. Olha esse caso, o paciente submeteu a facetas, vivia inflamada a gengiva e nos procurou. Teve que fazer endo desse dente, olha a cor dessa raiz, olha o degrau, o desnível de desadaptação dessa peça. Então realmente, o cara, será que ele foi foda e vendeu várias facetas para essa paciente? Mas olha o resultado que essa paciente realmente alcançou. Nós estamos refazendo mais um casinho, né? Então realmente temos que ponderar. Olha só, pessoal, olha a relação dessas facetas, olha o tamanho de um dente, olha o tamanho do outro dente. Será que isso valeu o dinheiro que foi cobrado do paciente? Essa ponderação que eu faço, pessoal, eu tenho que ter mais cuidados. Esse aqui é aquele caso da paciente de 26 anos, pessoal. Eu tive que fazer um preparo de coroa total nos seus dois laterais, do tanto que o preparo antigo foi agressivo. Eu tive que fazer um implante no incisivo central.
A paciente queria única e exclusivamente ter o seu sorriso bonito. Hoje ela vai ter, porém a custas bem caras, custas irreversíveis. Nunca mais esse dentinho dela aqui volta para o lugar. E esse outro caso? Esse caso foi um dos casos que me chamou bastante atenção na minha vida profissional. A paciente chegou com esse defeito periodontal aqui, ó. Quando eu tirei, pessoal, ela possuía esses 2 núcleos metálicos de Dura-Caixa, essa liga dourada. E adivinha com o que cimentaram esses núcleos, pessoal? Cimentaram com Duralay. Isso que vocês estão ouvindo. Cimentaram com Duralay vermelha. Olha só. E para tirar esse pino daí, pessoal, meus amigos do céu, foi um parto. Mas sim, a gente consegue tirar e consegue resolver. Esse outro caso aqui também é um caso que me chama bastante atenção. Esse caso nos foi encaminhada por uma psiquiatra amiga nossa, que relatava que o paciente teve uma crise, um surto, após um tratamento reabilitador odontológico realizado em Belo Horizonte há algum tempo atrás. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o paciente já sem essas facetas, porque ele removeu essas facetas com um IEX. Ele foi quebrando pedacinho por pedacinho dessas facetas até que ele conseguisse chegar nesse ponto. Quando ele topou de vir na minha clínica, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: eu quero que você tire o excesso que tem em um dente aqui atrás, que só bate ele. O que acontece, pessoal? Como foi feito esses preparos nos dentes para receber os procedimentos reabilitadores anteriores, ele só tinha um ponto de apoio na boca. E é óbvio, quando a pessoa fecha a boca e só bate em um lugar, que ele achava que aquilo ali era alto. Então ele queria diminuir aquilo. Ele não estava entendendo que o problema não era esse dente que batia. Eram os outros que não estavam mais batendo. Então precisava bater. O que a gente faz, pessoal? Mesma coisa. O dispositivo, constrói esse dispositivo, sobe a dimensão, transfere isso para o articulador, exatamente a mesma informação que está em boca, e eu consigo trazer um ensaio estético funcional para o meu paciente, levantando a dimensão, devolvendo a estética para o meu paciente. E nós temos esse resultado imediato. Uma das coisas que me chamou bastante atenção desse caso, pessoal, é que quando eu chego aqui na clínica, esse paciente é um paciente extremamente fechado, extremamente introspectivo. E ao término disso, ele me mandou uma mensagem, devia ser mais ou menos meio-dia. Eu percebi que ele já tinha trocado a foto do WhatsApp, já estava olhando para a foto assim, sorrindo. Então entendam que realmente mexer com odontologia nessa parte reabilitadora é muito mais que fazer dente, pessoal. É muito mais que fazer apenas dente. É você reintegrar esse paciente a um contexto social que ele havia sido subtraído. Essa paciente, pessoal, gastou mais de um apartamento em boca. Fez mais de 3 reabilitações orais. Então, reabilitações fixas sobre implante, tanto em cima quanto embaixo. Mas o que tem que entender, pessoal? Tem que entender que quando você pega a noção desse dispositivo, esse dispositivo te mostra algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu vou afirmar para vocês que nessa linha aqui, daqui para cima, era para ser o quê? Gengiva. E tem dente. Então o que realmente tem de dente no lugar é só esse pedacinho aqui. Ela sentia dores lacinantes. Mas espera aí, você está falando que se você subir a dimensão você vai tirar a dor da paciente? Não, jamais. Não estou afirmando isso. Mas estou falando que além de tudo isso, ela tinha problemas de dores, ela relatava muito desconforto. E que vai ter uma benesse no levante dimensional desse caso e restabelecer tridimensionalmente a posição dos dentes com toda certeza. Vai sanar a dor 100%? Isso eu não posso afirmar para a nossa paciente. Então olha que legal, fizemos um ensaio estético por sobre os dentes que ela já possuía, porém entendendo que dente tem que ser no lugar de dente e gengiva no lugar de gengiva. Então a paciente ela começa a mudar. Então eu quero que vocês construam um motivo diferente na sua vida profissional. Eu realmente não quero que vocês sejam fodas, de verdade. Eu não quero ensinar isso para vocês. Eu quero ensinar para vocês que vocês sejam mais humanos. Então seja uma pessoa humana, trabalhe com a odontologia em prol do seu paciente. Aprenda um método que você vai conseguir resolver as queixas e os problemas do seu paciente de forma longeva e duradoura. Tudo bem? Então daqui a pouco nós vamos conversar sobre esse dispositivo Minijig, toda a sua parte conceitual, tá?